Eles estão te observando. Você está prestes a ouvir o conteúdo mais sombrio já encontrado nos escombros de uma cidade que oficialmente nunca existiu. Andersonsburg, Pensilvânia. Uma vila desaparecida do mapa no século XIX, sem registros oficiais, sem sobreviventes, e que, até poucos dias atrás, era apenas uma lenda sussurrada em arquivos perdidos. Este diário foi encontrado enterrado sob os destroços de uma antiga igreja carbonizada. As páginas narram o colapso de uma comunidade inteira, assolada por uma praga que ninguém conseguiu explicar. Mas o mais estranho, as descrições coincidem com relatos de outras localidades sumidas no mesmo período. Por motivos de segurança, os nomes foram alterados e a localização exata segue em sigilo por recomendação dos pesquisadores. O que você está prestes a ouvir não é uma história, é um aviso. Talvez você já tenha ouvido falar de Andersonsburg, a velha cidade do oeste da Pensilvânia, que, assim como Roanoke antes dela, teve um fim misterioso, sem deixar sobreviventes que pudessem explicar o que realmente aconteceu. Felizmente, isso pode ter mudado. Estou em uma expedição financiada pela universidade e fui encarregado de coletar itens valiosos que ajudem a esclarecer o destino curioso dessa cidade esquecida. Depois de muito esforço, encontrei algo que pode mudar tudo: um diário, o documento mais revelador até agora. Ainda irei verificar sua autenticidade. Por ora, aqui estão os trechos mais relevantes. 3 de abril de 1829, mais um homem pegou a febre, dessa vez no acampamento madeireiro. Dizem que o pobre coitado estava amarrando toras quando simplesmente caiu no rio. Quase se afogou. Quando os outros, Mateus, Tomás e companhia, o encontraram, disseram que seu rosto estava pálido como nuvem, tremendo, suando e tossindo. Sem dúvida, sinais da febre. Deram-lhe uma cantina e o mandaram descansar. Mas, sem dizer nada, desmontaram o acampamento e o deixaram lá. Ninguém sabe o que houve com ele, mas todos conhecem a regra do prefeito. Quem for acometido pela febre está proibido de retornar a Andersonsburg. Se tiverem sorte de sobreviver, o que é bem improvável, devem permanecer banidos, apenas com a roupa do corpo e as moedas no bolso. Ninguém no acampamento queria arriscar ser infectado e enfrentar esse destino cruel. 4 de abril de 1829. Por ordem do prefeito, o acampamento madeireiro deve ser abandonado, junto com todos os suprimentos, por risco de contaminação. Houve um alvoroço na mansão hoje. Muitos homens ficaram desempregados. Curiosamente, nenhum dos trabalhadores do acampamento apareceu lá. Apenas suas esposas e outros civis. E eu sei o motivo. Não admitem em voz alta, mas não querem voltar. Eu também não. Já vi o que a febre fez em Pinefield. Aquilo não entra na minha casa. Não enquanto minha esposa Clara estiver sob meu teto. 7 de abril de 1829. Hoje Clara me disse na cozinha: Miguel, não acredito que o prefeito jogou tantos homens no desemprego. E eu respondi: não sei, querida. Talvez ele tenha razão. Aquele acampamento está tomado pela febre. E você não quer que essa praga chegue aqui. Nem Deus conseguiria impedi-la se isso acontecesse. Ela bufou e saiu.
mas vai entender, especialmente quando os relatos dos infectados continuarem chegando. O acampamento está a apenas 3 milhas da cidade. É só questão de tempo até a febre chegar. Talvez eu deva começar a pensar em levar a Clara para visitar meu irmão em Filadélfia. Só até essa coisa toda passar. 11 de abril de 1829. Um homem foi baleado na noite passada, a menos de 100 metros da varanda de Joaquim Alves. Joaquim contou que ele estava delirando, vagando pela borda da floresta sem rumo. Gritou: "Declare-se, é um indígena. Se for, te mato aqui mesmo." O homem não respondeu. Joaquim atirou. Depois mandou o filho, Natanael, buscar reforços. Voltaram com outros armados, prontos para a luta, mas nenhum outro índio apareceu. Foram ver o corpo e era pior. Era o mesmo sujeito infectado do acampamento madeireiro. Conseguiu voltar para a cidade, cambaleando. Os homens disseram que ele estava apodrecendo por dentro, a pele caindo como de um leproso, os dentes afiados como navalhas. Taparam os rostos e o queimaram ali mesmo. Contaram tudo na taverna, mas alguns se revoltaram. Disseram que deveriam ter avisado o prefeito, que não deviam ter tocado no cadáver. Tomé Huggins, acho que era esse o nome, gritou que só por se aproximarem de um infectado, os homens também estavam contaminados. Saiu correndo da taverna e o dono pediu para os outros saírem também. Eu fui junto. Não se brinca com a febre. 15 de abril de 1829, Joaquim Alves não apareceu no escritório hoje. Todos já sabiam da história do infectado morto. Os boatos começaram. Ninguém o viu. Os clientes perguntam, mas tudo que podemos dizer é: volte mais tarde. Gosto de Joaquim, mesmo que seja cabeça dura. Pensei em visitá-lo depois do expediente só para conferir. Não entraria, claro, mas se ele estiver doente, vou perceber. Só espero que não seja febre. Cheguei lá perto do pôr do sol. Sara, a esposa dele, me recebeu. É uma boa mulher, mas por trás do sorriso educado, vi o medo em seus olhos. Tirei o chapéu e disse: "Boa noite, senhora. Vim só ver como está Joaquim. Ele não apareceu hoje." Ela perdeu o sorriso e respondeu: "É muita gentileza sua, Miguel, mas ele está adoentado e não deixa nem a mim nem a Natanael entrarem no quarto. Está suando e mal consegue comer." Meu sorriso se desfez. Sem pensar, perguntei: "Sara, você ouviu falar do homem que Joaquim atirou há alguns dias?" Ela respondeu: "O batedor indígena. Joaquim me disse que o matou." "Não, Sara, aquilo não era um batedor. Era o homem infectado do acampamento. Eles queimaram o corpo depois de verem a pele." O rosto dela ficou branco como cal. "Não minta para mim, não minta sobre o meu Joaquim." E bateu a porta na minha cara. Espero que ela recobre o juízo e tire Natanael de lá. São boas pessoas. Merecem viver. No caminho de volta encontrei Dr. Armistiad e contei tudo. Talvez ele possa ajudar. 16 de abril de 1829, Clara me acordou aos berros. Os Alves se foram, sumiram. Ainda sonolento, demorei a entender. Sumiram como? Morreram. Ela respondeu: "Não. O doutor disse que Joaquim pegou a febre, então um grupo de homens armados os arrastou para fora da casa e os expulsou da cidade. Disseram que, se voltarem, serão mortos." Fiquei com peso na consciência por ter contado. Saí correndo. A casa dos Alves ardia em chamas. A cidade toda assistia, impassível menos os da paróquia. E ouvi gente dizendo os nomes de outros que tiveram contato com o corpo do acampamento. Davi Brotas, João Verde, Guilherme Benício. Diziam que tinham que encontrar luz e expulsá-los também. Uma moça gritou: "Por que não matamos logo?"
Outro respondeu: e depois quem vai tirar o corpo? O Plague permanece. Melhor que saiam andando. Mas eu pensei comigo, talvez isso seja ainda pior. 18 de abril de 1829. A cidade mergulhou num estado de histeria. O prefeito declarou lei marcial. Ninguém pode entrar. Quem sair, não volta. Se sair, é porque pegou a febre. E aí, queimam sua casa. Já vi isso acontecer 10 vezes só esta semana. Estão levando tudo a sério. Os religiosos dizem que é castigo divino. Os outros, com mosquetes nas mãos, patrulham as ruas. De vez em quando ouve-se um estalo seco, alguém atirando. Porque os infectados continuam tentando voltar. 20 de abril de 1829, na noite passada, alguns infectados invadiram a rua Mulberry. Roubaram gado, sacudiram maçanetas. A milícia apareceu rápido e os expulsou a tiros. Só atiraram para matar depois que saíram do perímetro da paliçada. Dizem que não se pode deixar um corpo infectado dentro da cidade e quem tiver que removê-lo será considerado também contaminado e então banido. Ou pior, o prefeito ordenou: se eles entrarem, tirem-nos de outro jeito. Não quero ninguém lidando com cadáveres. 24 de abril de 1829, hoje o prefeito recebeu um visitante. Muitos protestaram, mas o homem tinha notícias. Os infectados tomaram Lesterburg, a cidade mais próxima. Carlos Portela, ou algo assim, foi o único sobrevivente. Diz que a cidade tentou resistir, barricadas, milícia, tudo. Mas os infectados vieram da floresta e massacraram todos. Carlos correu até aqui para avisar que o mesmo grupo está vindo, chegam em 2 dias. Alguns acham que ele mente por comida, outros pensam em fugir para Filadélfia, outros querem lutar. Dizem que Andersonsburg é o dobro do tamanho de Lesterburg. Temos mais armas, mais homens. Talvez possamos vencer. 25 de abril de 1829, o prefeito decidiu: vamos lutar. Quem quiser fugir, pode. Foi aplaudido. Organizamos barricadas, munição, posições de tiro. Preparamos as 2 peças de artilharia, os mosquetes e os rifles de precisão nas torres. Temos cerca de 240 homens, 180 deles armados, mas todos estão com medo nos olhos. Hoje, eu e Clara passamos a tarde juntos, tentando fingir que tudo estava bem. Mas o mosquete estava ao lado da porta, e minha bolsa, cheia de munição. Se os sinos da igreja tocarem uma vez, é hora de pegar a arma e lutar. Se tocarem 2 vezes, é hora de fugir. Filadélfia. Clara já sabe, os pertences estão prontos. 26 de abril de 1829, fui ver as defesas. A paliçada estava sólida. No norte, cavaram até trincheiras. A milícia escolheu um novo comandante, Bartolomeu Diniz, veterano da Guerra dos Montes. Ele mandou cavaleiros para Filadélfia pedir reforços e outros 2 para patrulhar os arredores. Já conseguimos mais 12 mosquetes, 40 pistolas e todas as lâminas da cidade, inclusive facas do açougueiro. Pegamos até baionetas enferrujadas da armaria. Temos um pequeno exército, mas será que basta? Mais tarde, ainda sem notícias dos batedores, Bartolomeu, nervoso, mandou mais 2, mas só até 1 quilômetro. Um deles voltou, ofegante. Não vem só do oeste, senhor, também do noroeste e do norte. E montados, muitos. Bartolomeu, montados? Estão comendo os cavalos? Não, senhor, estão montando, como cavalaria. Criaturas mortas, pele apodrecida, olhos vermelhos e rápidos, muito rápidos. E então
os sinos da igreja tocaram. Olhei para cima. O jovem Joãozinho Bastos estava no alto, acenando desesperado e apontando para o oeste. Lá estavam eles. Uma multidão de infectados saindo da floresta. Correndo morro acima, corremos todos para as barricadas. Bartolomeu ordenou: disparem os canhões. Bum, bum. Vários foram pelos ares, mas mais vinham, e mais. Os atiradores abriram fogo. Em seguida, os mosquetes. 3 linhas de homens, disparando em revezamento. Os corpos se empilhavam, mas a horda não parava. E então, algo inédito. Os infectados recuperaram terreno, recuaram para a floresta. Seus olhos vermelhos ainda brilhavam no escuro. Estão pensando, estão planejando. 26 de abril, à noite. Os infectados não recuaram por covardia, estavam esperando a noite cair. Bartolomeu mandou iluminar os campos com lamparinas. Quando o sol se foi, mandamos tochas acesas. A escuridão estava densa, mas seus olhos vermelhos continuavam ali, entre as árvores. João Bastos, com seu ouvido apurado, dizia ouvir vozes entre os grunhidos, estavam falando, planejando, pensando. Por volta das 8 da noite, ouvimos disparos no noroeste. Bartolomeu me mandou com Henrique e Pedro ver o que era. Os guardas disseram que os infectados estavam rastejando pela grama alta, quase sem serem vistos, a pouco mais de 100 metros da paliçada. Voltamos e Bartolomeu reuniu os líderes militares. Disse que agora era certo. Eles pensam, e nenhuma arma podia cair em mãos inimigas. Nenhuma. Meia-noite, eles atacaram de todos os lados. As torres começaram a atirar, os canhões também. Logo depois, os mosquetes. O ataque foi o dobro da força anterior. As pedras começaram a voar, punhados de cascalho atravessavam a fumaça, arrancando dentes, ferindo homens. Mesmo assim resistimos. As fileiras eram mantidas. Quando os infectados chegaram à paliçada, Bartolomeu ordenou o uso de baionetas, facas, machados. Quase perdi o pescoço, mas Eduardo esfaqueou a criatura antes que ela me alcançasse. Sobrevivemos, mas tínhamos feridos e sabíamos o que isso significava. Bartolomeu ordenou que um jovem ferido acendesse as tochas. Ele obedeceu, sabendo o destino. Assim que a luz brilhou, foi alvejado. Não caiu em vão. Outros estavam infectados. Bartolomeu nos reuniu. Vocês sabem o que fazer. Com os mosquetes apontados, escoltamos os homens até os portões. Eles suplicavam, choravam, mas não havia escolha. Quando chegaram perto da floresta, foram arrastados. Gritos, depois silêncio. 27 de abril, dormimos em turnos. Ninguém descansou de verdade. A floresta urrava. Os céus ecoavam o rugido coletivo dos monstros. Um dos soldados rezava em voz alta. Pedi que incluísse meu nome em sua súplica. Pela manhã, as mulheres trouxeram comida e primeiros socorros. Passei um tempo com Clara. Caminhamos, silenciosos. Ao pôr do sol, os uivos voltaram. Bartolomeu estava em todos os lados, inspecionando barricadas, recarregando canhões, ajustando posições. Mandou que os canhões fossem levados para a linha interna de defesa. Antes da noite, beijei Clara com força e fiz ela prometer: se os sinos tocarem 2 vezes, corra para a casa de José, em Filadélfia. Não pare, apenas corra. 27 de abril, noite. O ataque começou com um truque. Infectados jogaram-se contra as lamparinas, quebrando o vidro e incendiando o mato seco.
Logo havia fumaça e fogo por todo lado. Não víamos nada, só ouvíamos os uivos. Eram milhares, talvez mais. Então, os gritos vieram do norte. A paliçada foi rompida. Bartolomeu gritou: recuem para a linha interna. Corremos, atirávamos e lutávamos enquanto fugíamos. Mas os infected já estavam dentro da cidade. Na nova barricada, a batalha continuou. Crianças choravam, mulheres gritavam. Lutávamos por cada metro. Havia fogo em todo lugar. E então alguém viu um infectado montado, parado, no alto da colina, o Cavaleiro da Praga. Silhueta contra chamas, olhos vermelhos como brasas, observava tudo. 28 de abril, ao amanhecer, o ataque cessou, mas ninguém sabia se era fim ou emboscada. Bartolomeu proibiu reconhecimento. Não havia mais homens para perder. O cavaleiro ainda estava lá, observando. 29 de abril, contei a munição. 10 tiros por homem, 70 soldados vivos. Os canhões tinham 12 disparos restantes. Falei com alguns companheiros. Não temos mais cidade nem munição, só famílias. Devemos fugir enquanto é dia. A maioria concordou. Fomos falar com Bartolomeu. Ele gritou: isso é traição, mandarei enforcá-los. A tensão crescia. Os mosquetes foram erguidos. Mas então, um batedor, gritou uma mulher da igreja. Era Davi Benjamim, em frangalhos. Disse: tentei vir com reforços. Milícia estadual, mas fomos emboscados. Sou o único sobrevivente. O caminho para Filadélfia está bloqueado. O desespero tomou conta. Estamos cercados. Alguém apontou. Lá está ele. O Cavaleiro da Praga avançava com seu exército. Os sinos tocaram. Clara escreveu as últimas palavras. Os homens já estavam nas muralhas. As crianças, escondidas, muitas doentes, mas não viverão tempo suficiente para serem tomadas pela febre, talvez seja um alívio. Os tiros cessaram, o cavaleiro se aproximava, a igreja foi cercada, mulheres tentaram barricá-la com bancos, mas sabiam, era inútil. Fim, o diário foi encontrado nos escombros de uma igreja queimada. Uma mulher o segurava, ossos esmagados. Ao lado, um bebê sem ferimentos morto de fome dias depois. A cidade em ruínas está sendo vasculhada por nossa equipe, embora logo atrairá carroceiros do mercado negro. E quanto a mim, preciso encerrar por agora. Um dos estagiários está convulsionando. Deve estar só desidratado. Este diário foi a última voz de Andersonsburg. E talvez a única verdade que restou. Se você chegou até aqui, sabe que há mais por trás das ruínas. E talvez algo ainda esteja à espreita. Se gostou dessa jornada sombria, apoie o canal Rei Fantasma. Inscreva-se agora. Deixe seu like se teve calafrios e nos diga nos comentários: você teria ficado ou fugido antes que fosse tarde demais? Nos vemos na próxima assombração.